Quando Aegon, o Conquistador, morreu aos 64 anos, seu reinado era incontestável para todos, exceto para os Dorneses. Confira meu vídeo anterior para ver a história completa de Aegon Targaryen. Aegon I governava com sabedoria, destacava-se durante as viagens reais, demonstrava respeito aos altos septões, recompensava aqueles que o serviram lealmente e estendia a mão aos necessitados. Contudo, sob a superfície de um governo em grande parte pacífico, fervilhava um caldeirão de descontentamento. Muitos juramentados aos Targaryen ainda nutriam saudades dos tempos antigos, quando as grandes casas reinavam independentes sobre os seus domínios com soberania absoluta. Outros ansiavam por vingança, carregando a dor da perda de entes queridos nas guerras. E havia aqueles que enxergavam os Targaryen como aberrações, desafiando a ordem natural. Os irmãos casavam-se com as irmãs e seus relacionamentos incestuosos frequentemente geravam herdeiros cuja legitimidade era questionada. A força de Aegon e de suas irmãs, assim como de seus dragões, foi suficiente para subjugar os que se opuseram a eles. Mas o mesmo não se podia dizer de seus descendentes. No ano 37 DC, o trono foi assumido por Aenys, primogênito de Aegon, com a sua amada Rhaenys, aos 37 anos de idade. Ele foi coroado em uma grandiosa cerimônia na Fortaleza Vermelha, ainda em construção, ostentando uma coroa de ouro ornamentada em vez da coroa de aço valeriano de seu pai. A infância de Aenys foi marcada por fragilidade e doenças constantes, alimentando rumores de que ele não poderia ser um filho legítimo de Aegon o Conquistador, que era conhecido como um guerreiro incomparável. Todos sabiam que a rainha Rhaenys tinha apreço por cantores, encantadores e atores astutos. Talvez alguns desses homens pudesse ter sido o verdadeiro pai da criança. Contudo, esses rumores foram se dissipando com o tempo, especialmente quando o frágil Aenys recebeu um filhote de dragão que o nomeou de Quicksilver. À medida que o dragão crescia, Aenys também se fortalecia. Apesar de se mostrar um verdadeiro Targaryen, Aenys permaneceu um sonhador, encantado pela alquimia e pelo mundo das artes, sendo um generoso patrono de cantores, atores e mímicos. Mas a sua maior fraqueza residia em sua necessidade constante de aprovação. O medo de desagradar qualquer lado o fazia hesitar, marcando seu reinado com indecisões e inseguranças. Essa característica, mais do que qualquer outra, definiu seu governo e contribuiu para seu desfecho precoce e humilhante. Após a morte de Aegon, o Conquistador, não demorou para que os primeiros desafios ao domínio dos Targaryen começassem a emergir. O primeiro grande desafio ao governo de Aenys surgiu com o bandido e fora da lei conhecido como Harren o Vermelho, que alegava ser neto de Harren o Negro. Com a ajuda de um criado do castelo, Harren o Vermelho conseguiu capturar tanto Harrenhal quanto seu atual proprietário, o infame Lord Gargon, lembrado como Gargon, o Convidado, devido ao seu costume de participar de todos os casamentos em seus domínios para exercer o direito da primeira noite. Lord Gargon foi castrado no bosque sagrado do castelo e deixado para sangrar até sua morte, enquanto Harren o Vermelho se autoproclamava Senhor de Harrenhal e Rei dos Rios. Tudo isso ocorreu enquanto o rei se hospedava em Correhill, a sede dos Tully, e quando Aenys e Lord Tully partiram para enfrentar essa ameaça, encontraram Harrenhal vazio, os homens leais a Gargon mortos e Harren o Vermelho e seus seguidores retornando à vida de banditismo. Logo, mais rebeldes começaram a surgir no Vale e nas Ilhas de Ferro. Um Dornês que se autoproclamava Rei Abutre reuniu milhares de seguidores para desafiar os Targaryen. O grande mestre Gawain escreveu que Aenys ficou chocado com essa notícia, pois acreditava ser amplamente amado pelo povo. Jonos Arryn se rebelou contra o trono. Aproveitando-se de uma oportunidade de fragilidade no governo de Aenys, ele depôs e aprisionou seu irmão mais velho, Lord Ronel Arryn, e se autoproclamou Rei da Montanha e do Vale. A revolta de Jonos abalou o governo Targaryen, e Aenys, ansioso para restaurar a ordem, ordenou que sua mão, o Lord Alyn Stokeworth, navegasse até o vale para lidar com o usurpador. No entanto, devido ao receio de que Harren o Vermelho pudesse se infiltrar em Porto Real, Aenys revogou essa ordem, demonstrando uma vez mais sua tendência à indecisão. Diante da falta de ação do rei, foi o Lord Allard Royce, de Pedra Runa, quem tomou a iniciativa de enfrentar Jonos Arryn. Royce reuniu um exército e avançou até o Ninho da Águia, onde o usurpador se refugiava com seus seguidores. No entanto, a vitória de Royce teve um alto preço. Em um ato de extrema crueldade, Jonos Arryn, encurralado, fez seu próprio irmão, Ronel Arryn, voar pelos portões da lua para sua morte, o que lhe rendeu a alcunha de Regicida. Jonos e seus seguidores continuaram resistindo até que o príncipe Maegor Targaryen, montado em Balerion, o Terror Negro, chegou ao Ninho da Águia. Em vez de enfrentar o dragão de Maegor, Jonos foi traído pelos próprios homens. Ele foi preso e entregue a Lord Royce, que o levou ao Portão da Lua. A rendição de Jonos poupou seus seguidores da fúria do dragão, mas não evitou a morte. Todos os rebeldes, incluindo
incluindo Jonas Arryn, foram enforcados sob as ordens de Maegor. Notavelmente, Maegor negou aos prisioneiros de nobre nascimento a honra da decapitação, preferindo que morressem enforcados. Com a morte de Jonas, Hubert Arryn, primo de Lord Ronel, assumiu o comando da casa Arryn e se tornou o novo senhor do vale, restaurando a ordem da região. Entretanto, a revolta de Jonas e sua execução brutal deixaram uma marca profunda no vale e no reinado de Aenys I, que continuava a ser definido pela sua falta de ação decisiva. Quanto ao rei Abutre, sua insurreição nas terras de Dorne foi inicialmente ignorada pelos Martell, que preferiam não se envolver diretamente. Embora a princesa Daeria tenha assegurado a Aenys I que os Martell desejavam apenas paz e estavam fazendo o possível para pôr fim à rebelião, a maior parte da responsabilidade pela resolução do conflito foi deixada nas mãos dos senhores das marcas dornesas. Nos primeiros momentos, o rei Abutre parecia ser uma ameaça diferente das usualmente conhecidas. Suas primeiras vitórias aumentaram significativamente o apoio popular, e sua causa logo atraiu mais de 30.000 seguidores. Esse número crescente de soldados tornou a insurreição mais difícil de ignorar, e a ameaça do rei Abutre se consolidava cada vez mais como um desafio sério ao domínio dos Targaryen em Dorne. Foi somente quando o rei Abutre cometeu o erro de dividir seu grande exército, tanto por falta de suprimentos para alimentá-los, quanto pela confiança de que cada parte de suas forças poderia derrotar qualquer inimigo que surgisse. A antiga mão do rei, Orys Baratheon, e os senhores das marcas, em especial o temido Sam Tarly, aproveitaram a oportunidade para derrotar as forças divididas do rei Abutre, derrotando-as uma parte por vez. Durante a chamada caçada ao Abutre, Samwell Tarly, empunhando sua espada Veneno de Coração, tornou-se uma figura lendária. Dizem que a lâmina ficou completamente vermelha do cabo até a ponta devido ao derramamento de sangue dos dorneses que caíram sob seu golpe. A perseguição ao rei Abutre foi implacável, e o primeiro rei Abutre acabou sendo o último a cair, derrotado pelas forças de Tarly e seus aliados. Harren, o Vermelho, que ainda permanecia em liberdade, finalmente foi encurralado pela mão de Aenys, Lord Alyn Stokeworth. Durante a luta que se seguiu, Harren matou o próprio Lord Alyn, mas logo depois foi abatido pelo escudeiro da mão, que vingou a morte de seu senhor. Com a queda de Harren, o Vermelho, a paz foi finalmente restabelecida e Aenys I agradeceu aos principais senhores e campeões que haviam derrotado os rebeldes e inimigos do trono. Como principal recompensa, ele nomeou seu irmão, o príncipe Maegor, como nova mão do rei, uma escolha que na época parecia ser a mais sábia. No entanto, essa decisão, embora aparentasse ser uma jogada política inteligente, plantou as sementes que acabariam selando a condenação de Aenys. A prática de casamentos dentro da família, um costume valeriano destinado a preservar as linhagens reais, não eram bem vista em Westeros. Embora os Targaryen seguissem essa tradição, o resto do reino a consideravam uma abominação, especialmente a Fé do Sete, que via a prática como um pecado grave. Ao nomear Maegor para o posto de mão do rei e consequentemente iniciar uma nova fase da dinastia Targaryen, Aenys alimentou tensões que mais tarde resultariam em revoltas e desgraças para sua casa. O dragão e suas irmãs haviam sido aceitos sem grandes questionamentos, e o problema não surgiu quando o príncipe Aenys se casou em 22 depois da conquista com Alyssa Velaryon, filha do mestre dos navios do rei e senhor almirante. Embora Alyssa fosse Targaryen pelo lado materno, ela era apenas uma prima de Aenys, e isso não gerou controvérsias. No entanto, quando a tradição de casamentos dentro da família Targaryen parecia continuar, o assunto subitamente ganhou destaque, tornando-se um problema que não podia mais ser ignorado. Aenys teve 6 filhos com Alyssa Velaryon: Rhaena Targaryen, Aegon Targaryen, Viserys, Alysanne, Veila e Jaehaerys Targaryen, que anos mais tarde ficou conhecido na história como o Velho Rei. A rainha Visenya sugeriu que Maegor se casasse com a filha mais velha de Aenys, Rhaena Targaryen, mantendo a tradição dos casamentos dentro da família. Mas o Alto Septão liderou um protesto vigoroso contra essa união. Como resultado, Maegor se casou com a sobrinha do próprio Alto Septão, a senhora Cerys da casa Hightower. Maegor chocou o reino em 39 depois da conquista, ao anunciar que havia tomado uma segunda esposa, Alice da casa Harroway, em segredo. O ato gerou grande controvérsia e escândalo, agravando ainda mais as tensões em torno de sua figura e de sua relação com a família real. Maegor se casou com Alice da casa Harroway em uma cerimônia valeriana oficializada pela rainha Visenya. O clamor público foi tão grande que, finalmente, Aenys foi forçado a exilar seu irmão. Embora parecesse satisfeito em deixar o assunto morrer com o exílio de Maegor, o Alto Septão ainda não estava satisfeito. Nem mesmo a nomeação do renomado fazedor de milagres, Septão Myrmison, como nova mão de Aenys, conseguiu reparar totalmente a ruptura com a fé. No ano 41 depois da conquista, Aenys complicou ainda mais a situação ao anunciar o casamento de sua filha mais velha, Rhaena, com seu filho e herdeiro, Aegon, a quem ele havia nomeado príncipe de Pedra do Dragão no lugar de Maegor. Esse casamento, mais uma vez em desacordo com os ensinamentos da fé, provocou uma reprimenda pública, sem precedentes do Septo Estrelado, que o apelidou de
Rei Abominação. A partir desse momento, senhores piedosos e até mesmo plebeus que anteriormente admiravam Aenys voltaram-se contra ele. O que antes parecia ser uma monarquia sólida e respeitada começou a se enfraquecer, abalado pela desaprovação crescente tanto dos nobres quanto da população. O Septon Myrmidson foi expulso da fé por realizar o casamento incestuoso entre Rhaena e Aegon, e sua expulsão provocou uma onda de indignação entre os zelosos pobres companheiros. Não demorou muito para que eles tomassem as armas e 15 dias após a expulsão de Myrmidson, o sacerdote foi brutalmente assassinado, sendo dilacerado enquanto era transportado em uma liteira pela cidade. Os Filhos do Guerreiro, uma facção radical da fé, começaram a fortificar a colina de Rhaenys, convertendo o Septo da Memória em uma cidadela que poderia desafiar o poder real. Ameaçando ainda mais o reinado de Aenys, alguns pobres companheiros tentaram assassinar o rei e sua família dentro do próprio castelo, escalando as muralhas e infiltrando-se até os aposentos reais. Sua missão parecia prestes a ser cumprida. No entanto, foi graças à intervenção de um cavaleiro da guarda real que a família real conseguiu escapar com vida. Diante de tudo isso, Aenys decidiu abandonar a cidade com a família, fugindo para a segurança de Pedra do Dragão. Lá, Visenya aconselhou-o a usar seus dragões para levar fogo e sangue tanto ao Septo Estrelado quanto ao Septo da Memória. No entanto, incapaz de tomar uma decisão firme, o rei adoeceu, sofrendo de fortes dores no estômago e diarreia. No final de 41 depois da conquista, grande parte do reino já se voltara contra ele. Milhares de pobres companheiros rondavam as estradas ameaçando os apoiadores do rei e dezenas de senhores se rebelaram contra o Trono de Ferro. Embora Aenys tivesse apenas 35 anos, muitos diziam que parecia um homem de 60, e o grande mestre Gawyn não conseguiu melhorar sua condição. A rainha viúva Visenya assumiu os cuidados de Aenys e por um tempo ele experimentou uma leve melhora. No entanto, quando soube que seus filhos estavam sitiados em Passo de Codorniz, onde haviam se refugiado devido à revolta contra o trono, Aenys sofreu um desmaio, incapaz de suportar o peso da situação. Aenys morreu 3 dias depois e, seguindo a tradição valeriana, foi queimado em Pedra do Dragão, como seu pai antes dele. Anos após sua morte, quando Visenya também partiu deste mundo, surgiram rumores sugerindo que o falecimento súbito de Aenys teria sido causado pela própria rainha viúva. Alguns passaram a se referir a ela como assassino de parentes ou regicida. Não seria uma surpresa para muitos que Visenya preferia Maegor no lugar de Aenys. Ela sempre demonstrou uma forte ambição para que o filho governasse o reino. Mas então, por que cuidou de Aenys durante sua doença, quando parecia desgostosa com ele e em outros aspectos? Visenya poderia ser muitas coisas, mas nunca alguém conhecia pela sua piedade. Essa questão, portanto, não é simples de ser descartada, nem fácil de ser respondida. Esse foi o vídeo sobre Aenys I, o segundo rei Targaryen a se sentar no Trono de Ferro. O próximo vídeo será sobre Maegor o Cruel. Galera, se vocês querem ouvir minhas narrações dos livros Fogo e Sangue e o Cavaleiro dos Sete Reinos, a narração completa está no meu Spotify. Confiram os links na descrição. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado a todos e vejo vocês no próximo vídeo.